Olá, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um webinar da Drummond Advisors. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui nesta quinta-feira, hoje com um tema atual e importantíssimo: a triangulação Brasil, Paraguai e Estados Unidos. Mobilidade internacional, eficiência tributária e acesso estratégico ao mercado dos Estados Unidos. Eu sou Lucas Couto, do time de comunicação da Drummond. Em nome de toda a empresa, eu agradeço novamente a inscrição de vocês e a audiência nesta tarde. As speakers de hoje serão minhas colegas Vitória Vono e Júlia Malheiros, do time Legal da Drummond Advisors. E para você que não conhece a Drummond, seja bem-vindo ao nosso ecossistema. A Drummond Advisors tem mais de 15 anos de jornada, mais de 13 mil clientes atendidos nas áreas de accounting, tax, legal e advisory. Nossa empresa é uma consultoria especializada em transações internacionais e conta com advogados e contadores bilíngues e certificados internacionalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Estamos espalhados pelo globo e fisicamente temos escritórios em Boston, Miami e Orlando, nos Estados Unidos, São Paulo e Belo Horizonte, no Brasil. E agora eu tenho o prazer e a honra de chamar ao palco minhas duas colegas, Vitória Vono, consultora sênior de imigração aqui na Drummond Advisors, e Júlia Malheiros, advogada sênior da Drummond. Um último recado. Nós agradecemos todas as perguntas que chegaram de forma prévia, que algumas serão respondidas aqui via webinar. Para mais informações e outras dúvidas, fiquem à vontade para contatar as speakers por e-mail. Eu vou deixar o contato das duas aqui no chat para vocês. Júlia, Vitória, sejam bem-vindas ao nosso webinar. Um excelente, uma excelente sessão para vocês. Obrigada, Luca. Bom, obrigada a todos que estão participando. Eu sou a Victoria Bono, como o Lucas mencionou, sou consultora sênior aqui na Drummond Advisors e atuo focada na área de imigração Brasil e América Latina. Estou aqui com a Júlia. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlia Malheiros, eu sou advogada sênior aqui na Drummond. Eu atuo com imigração Estados Unidos. Perfeito. A gente vai começar com a nossa agenda e a gente organizou a nossa conversa em alguns blocos. Então, pode passar, Lucas, por favor. Bom, então a nossa proposta desse webinar é compartilhar realmente um tema muito atual, né? Da triangulação entre o Brasil e o Paraguai, que é um fluxo que já está aumentando nos últimos meses, nos últimos anos, e as oportunidades, né, desse fluxo para também uma imigração para os Estados Unidos, né? Então, focando um pouco agora nesse fluxo sul-americano entre Brasil e Paraguai, a gente trouxe alguns números bem recentes, né? Em 2025, houveram mais de 47.687 pedidos de residência, então são autorizações de residência no Paraguai. 23.526 foram feitos por brasileiros. Hoje é a maioria, né, o número um de nacionalidade que solicita autorizações de residência no Paraguai. Mais de 17 mil brasileiros estão com uma residência efetiva no Paraguai. E esse número só vem crescendo. Então, 58%, mais da metade, ou seja, são de fato de brasileiros que decidiram morar, residir no Paraguai. E por que que é um movimento simples para os brasileiros? Porque existe o Acordo de Residência do Mercosul, que é de 2002, onde é previsto que nacionais dos países, né, dos Estados-membros, tenham essa autorização de residência um pouco facilitada, que é por base na nacionalidade em si. Então, se você é um nacional de um dos países membros ou associados que também assinaram o acordo, você tem uma autorização de solicitar essa modalidade de visto de residência, né, nos países membros. É um processo rápido e menos burocrático. Não é vinculado a uma empresa, investimento, trabalho, é basicamente relativo a ser um nacional do Mercosul. Tem uma alta taxa de aprovação,
e é uma regularização simplificada. E com essa autorização de residência do Mercosul, você pode trabalhar, empreender e operar economicamente no país. Um ponto muito importante é lembrar que, né, juridicamente, residência é diferente de obter a nacionalidade ou fazer um processo de naturalização, né? Então, pelo Mercosul, os brasileiros acessam a residência temporária e, posteriormente, permanente. A residência temporária, ela já dá todos os efeitos ali, direitos civis no Paraguai, no sentido de acesso ao sistema financeiro, abrir empresas, adquirir bens. E a naturalização, que é o processo para obter a nacionalidade paraguaia, é um caminho um pouco diferente, a gente vai conversar um pouquinho mais. Pode passar. Perfeito. Como a Vitória mencionou, tivemos muitas mudanças no Paraguai, na parte tributária. Então, assim, a gente vai conversar assim, brevemente sobre esse ponto aqui, sobre dois aspectos, que são a carga tributária e a plataforma internacional. No campo tributário, o Paraguai ele adota um modelo conhecido como 10-10-10. 10% de imposto da pessoa jurídica sobre o lucro líquido, 10% da pessoa física e 10% do valor agregado. E para determinadas atividades, essa carga é bem menor que a brasileira. Vale destacar que o sistema territorial, em regra, não se tributa a renda de fonte estrangeira, apenas a gerada no país. Agora, já no campo operacional, o Paraguai ele conta com o regime Maquila, que permite importar insumos com suspensão de impostos, industrializar localmente e reexportar com carga reduzida. Assim, além disso, há outros fatores extremamente importantes estruturais que fazem o Paraguai ser um diferencial, que é a energia hidrelétrica com custo competitivo, e a localização dentro do Mercosul, que facilita essa logística regional, incentivos voltados à exportação. Enfim, assim, ou seja, né, você vai ter uma baixa tributação e, ao mesmo tempo, um ambiente totalmente desenhado para se conectar com as cadeias globais de valor, principalmente os Estados Unidos. E é exatamente aí que a nossa estratégia do webinar começa a fazer mais sentido. Pode passar, Lucas. Bom, então a nossa proposta aqui é mostrar como que a Drummond, como a gente consegue auxiliar, né, nesse processo e abrir, digamos, caminhos em relação aos Estados Unidos, tá? Então a gente dividiu em duas etapas. A etapa 1, focada aqui em Latam, na América do Sul, esse movimento Brasil-Paraguai, e então a etapa 2, uma expansão para os Estados Unidos. Então, a entrada e estruturação no Paraguai exige planejamento, assim como qualquer movimento que você faz em relação a empresas, movimentos migratórios também de pessoas, famílias, profissionais. Então, é essencial fazer um planejamento migratório para os executivos ou pessoas físicas, dependendo, né, da intenção ali desse movimento para o Paraguai, uma estruturação societária, então verificar qual a modalidade de empresa, as questões tributárias, o suporte com documentos e regulatório também, entender se a atividade de fato precisa, por exemplo, de alguma licença para operar ali no Paraguai, né? E o nosso suporte aqui na Drummond, então, os nossos clientes sempre trabalham conosco, mas a gente tem uma equipe especialista, equipe parceira no Paraguai, então são advogados, né, especialistas nessas questões tanto migratórias quanto tributárias e societárias também. Então, de acordo com a necessidade, a gente tem essa parceria com advogados locais no Paraguai. Tá? E a etapa 2, Estados Unidos. Então, a gente vai explorar um pouquinho o acesso ao visto E2 via Paraguai, a estruturação das operações internacionais, a mobilidade dos executivos para os Estados Unidos e um planejamento migratório de longo prazo. Pode passar. Bom,
Sobre a residência e nacionalidade paraguaia, esse é o caminho que, né, a gente gostaria de apresentar aqui na estratégia América Latina. Então, não existe a cidadania, que na realidade é a nacionalidade, adquirir a nacionalidade paraguaia por investimento diretamente, tá? Então, de fato, precisa fazer o processo de naturalização, aplicar o processo na justiça paraguaia. E qual que é esse caminho passo a passo em relação ao Mercosul? O que que é residência? Quando que eu vou naturalizar? Então, a gente quis trazer esse desenho que está bem claro. A primeira etapa, para aqueles que forem aplicar para uma residência Mercosul, o acordo Mercosul, ele concede 2 anos de residência temporária. Então, inicialmente, é uma residência temporária, tá? É o processo simplificado para brasileiros. E aí, posteriormente, né, um pouco antes desses 2 anos vencerem, pode aplicar a renovação e aí se torna um residente permanente pelo acordo Mercosul. E aí consegue manter, né, um status de residente permanente, documentação como residente permanente, e a partir desse momento começa a contar os dias para aplicar para a naturalização, para a nacionalidade paraguaia. Então, a nacionalidade paraguaia, para você conseguir aplicar a naturalização, é apenas depois de 3 anos de residência permanente. Então, os 2 anos iniciais temporários não contam. E aí, claro, tem os requisitos que a gente vai passar um pouquinho mais para frente, mas você precisa comprovar que, de fato, você tem vínculos genuínos nesses 3 anos no Paraguai. Precisa, sim, ter ficado um tempo, né? No mínimo, o recomendável 183 dias em território paraguaio. Então, tem todo um estudo para você peticionar uma naturalização no Paraguai. E aí, você submete o pedido de naturalização, que é um processo judicial no Paraguai. Residência, a gente sempre fala, é um processo administrativo, né? Em relação ao acordo Mercosul no Paraguai. Agora, solicitar a naturalização, de fato, é um processo que passa pela justiça paraguaia, na corte. Então, geralmente é feito por advogados e tudo. Então, alguns comentários. Em relação à naturalização, precisa comprovar que sabe o espanhol ou guarani, um conhecimento básico da Constituição paraguaia e comprovar vínculos de fato, né, desses anos de residência, econômicos e sociais. Existe uma via também de investimento. Qual que é a diferença? A via de residência por um investimento, que é pelo SUASE, ele já concede uma residência permanente de imediato, ou seja, você pula aqueles 2 anos iniciais do Mercosul. Exige mais ou menos um investimento no Paraguai de aproximadamente US$ 70.000, e aí é uma outra opção de residência, e ela, logo de imediato, de início, já é uma residência permanente, não precisa passar pelo tempo de residência temporária. Pode passar. E aí, só explicando um pouquinho esses conceitos, né, que são um pouco mais jurídicos em relação à nacionalidade e à naturalização paraguaia. A nacionalidade paraguaia, ela tem algumas vias. É muito característico aqui dos países latino-americanos, né? Então, você pode, né, ser paraguaio por nascimento, jus solis, que é uma cidadania automática, nasceu em território paraguaio, é paraguaio. Por descendência, jus sanguinis, né? Pai ou mãe paraguaio, você tem direito a adquirir a nacionalidade direto, né? Por naturalização, que é fazer o processo de naturalização, aplicar, né, solicitar para a justiça essa nacionalidade, que é a rota do estrangeiro, né, tanto de investidor ou pela residência do Acordo Mercosul. Não existe um passaporte de investimento,
e nenhum visto de cidadania. Precisa, de fato, passar um período de residência e aplicar o processo, que é o mesmo para todo mundo, de naturalização. E aí, os principais requisitos da naturalização é que é pedido na Corte Suprema da Justiça, geralmente por advogado local, exame de idioma, cultura, história paraguaia, e aí, na aprovação, é emitida uma carta de naturalização, depois de cerca de até 3 meses. Documentos precisam estar legalizados, apostilados, traduzidos. E aí, o porquê considerar isso, fazer esse processo? É um planejamento de médio a longo prazo. Então, realmente o planejamento é essencial, né? Mas é um processo mais rápido e menos burocrático do que muitas vias de segunda cidadania. Se comparar, tem países que exigem maior tempo de residência, enfim. É uma âncora de longo prazo para a família, conduzida de uma maneira correta, mas também não é automático. Então, tudo depende, né, do poder discricionário das autoridades ou da justiça. Exige, de fato, que você tenha residido no Paraguai no tempo de residente. Então, uma residência de papel, né, ter a residência, mas não ter construído nada no Paraguai, não passa, não ajuda no processo de naturalização. A dupla nacionalidade depende de acordo, reciprocidade, aí precisa ver, em relação ao Brasil, isso não é um problema, né? E o E2, que é o que a Ju vai compartilhar um pouco, o visto americano, né, de investimento, está atrelado à nacionalidade de país signatário, ou seja, o Paraguai, diferentemente do Brasil, é um dos países que são signatários e podem aplicar para o visto E2 nos Estados Unidos. Pode passar. Perfeito. Então, a gente vai falar agora por que que o visto E2 faz parte dessa triangulação e como ele funciona. Eu vou contextualizar um pouco, mas o visto E2 ele é um visto não imigrante voltado a pessoas que queiram conduzir o seu negócio próprio nos Estados Unidos. Ele se baseia em tratados bilaterais de comércio firmados entre Estados Unidos e determinados países, e apenas nacionais de países signatários podem solicitá-lo. E assim, esse é o ponto central da estratégia, como a Vitória mencionou. O Brasil, ele não faz parte desse tratado. Então, você tendo o passaporte brasileiro não te dá acesso a esse visto. Mas o Paraguai, sim. Então, dessa forma, obtendo a nacionalidade paraguaia, o investidor passa a ter acesso a esse visto. Então, assim, na prática, o visto E2, ele te permite residir nos Estados Unidos para desenvolver e dirigir o seu próprio negócio. E, assim, vale ressaltar que, deixa um comentário aqui abaixo, que o E2, ele não é um visto, é um visto não imigrante e ele não te dá diretamente o direito ao green card, porque ele tem que ter a intenção de retornar aos Estados Unidos. Mas, aqui no Drummond, a gente sempre trabalha com um planejamento imigratório. Então, assim, conversando com o cliente, a gente sempre vai tentar entender qual seria o melhor caminho até chegar ao green card. Então, pode passar, por favor, Lucas. Então, nesse próximo slide, a gente vai conversar sobre os requisitos do processo do E2. A gente inicia a estratégia do E2 pela abertura da empresa nos Estados Unidos. E essa empresa não pode ser uma empresa de fachada, ela tem que ter uma capacidade de gerar resultados e para poder para ter a subsistência do investidor. E em seguida a gente também faz o plano de negócios dessa empresa. E assim, nosso time da Drummond, a gente consegue auxiliar nessa etapa também. Aí a gente inicia o visto E2, começa o processo imigratório do visto E2. Então eu vou passar pelos requisitos. O primeiro requisito é ser nacional de um país contratado, como o Paraguai. O segundo requisito é aportar um investimento substancial. Eu até paro um pouco aqui para explicar. A lei não fixa um valor mínimo para ser aportado. Ela só exige que o aporte ele seja proporcional ao porte do negócio, ao porte da empresa, e suficiente para tornar essa empresa viável e operacional.
Agora, o terceiro critério seria que o investidor, quem vai fazer o investimento dessa empresa, ele tem que deter de pelo menos 50% da empresa ou o controle operacional da empresa. Outro ponto bem importante é que parece estranho para alguns, mas até antes de você iniciar o processo, os recursos que você vai enviar para a empresa nos Estados Unidos, eles têm que estar em risco. Ou seja, você já tem que aplicar esses valores no negócio e não apenas deixar na sua conta. É um dos requisitos do vice 2 ter esses valores em risco. E outro ponto importante é que esse investimento ele tem que ser de origem lícita e comprovada. Então a gente manda toda a documentação comprobatória de onde veio esse valor até chegar na empresa americana. O processo em si do visto E2, ele pode ser feito de duas formas. A mais comum é ele ser feita de forma consular, que é através do consulado. Então a gente monta um pacote e envia para o consulado. E assim, até um ponto importante de mencionar é que mesmo que você tenha uma nacionalidade que faz parte do tratado, mas você também é um nacional do Brasil, você não precisa ir para esse país que você tenha na nacionalidade do tratado. Você pode fazer o seu processo consular no consulado americano no Brasil. Então, isso facilita muito para brasileiros. Tirando algumas exceções, a gente também pode fazer esse processo através dos Estados Unidos, ou seja, a pessoa estando já nos Estados Unidos e a gente fazendo essa mudança do status dela. Então, assim, só que aí esse processo a gente já faz ele através do órgão imigratório americano. Então, é um processo um pouco mais longo. E, assim, um adendo também que, caso você faça dentro dos Estados Unidos e você saia do país, você tem que fazer o stamp do seu visto para você conseguir retornar ao país. Esse visto, ele tem uma validade dependendo da reciprocidade entre os Estados Unidos e esse país do tratado. Mas você pode renovar ele indefinitivamente, o que é um ponto muito positivo. Assim, mas você terá que ter mantido os requisitos do E2 da empresa. O cônjuge e os filhos menores de 21 anos, eles são dependentes, eles também ganham o visto. E o cônjuge, ele tem essa autorização de trabalho. Pode passar, Lucas. Então, agora recapitulando um pouco e mostrando a intenção aqui da nossa conversa, é de que o Paraguai ele funciona como um hub regional de mobilidade, né? E estruturação societária é um caminho de fato para internacionalizar empresas, fazer a mobilidade global. Então, aqui na Drummond, a gente tem uma equipe muito dinâmica. Eu e a Júlia fazemos parte da equipe de Global Mobility, onde a gente ajuda, né, empresas e pessoas a fazer esse planejamento migratório, seja para o Brasil com o meu time, seja para os Estados Unidos com a equipe da Ju, assim como também a América Latina, a gente atua com os nossos times locais. Então, a gente consegue fazer a gente tem toda essa expertise, né, para conseguir ajudar nesse planejamento de uma forma correta, né, e muito transparente, em um lugar só. Exatamente. A gente pode ir para as perguntas agora, Lucas? Eu vou iniciar com uma pergunta que a gente recebeu, pessoal. Consegue conhecer a parte Brasil, Opa, acho Que que deu um deu uma. probleminha na internet. Eu vou aproveitar, Júlia, então, enquanto a Vitória restabelece a conexão dela, para iniciar justamente as perguntas com uma pergunta para você, é, que é justamente quais são as vantagens em relação ao custo do processo via Paraguai? Perfeito. Então, a grande vantagem é o Paraguai ser um país signatário desse tratado, porque destrava o visto E2, que é uma porta que brasileiros não têm. Conquis- Essa conquista da nacionalidade e o acesso a esse visto assim, o ideal. E assim, o visto E2, por ele não ter um valor mínimo de investimento fixado pela lei, e assim, ele é mais barato que outros tipos imigratórios,
como assim, como por exemplo o EB5, que exige um investimento bem maior. Então, acho que o ponto, assim, a vantagem é realmente que faz esse destrave do visto E2. Perfeito. Bom, a Vitória está com a conexão restabelecida, Voltei. então ela volta já com uma pergunta para ela. Lembrando que essas perguntas que os nossos speakers estão respondendo chegaram de forma prévia. Para mais perguntas, mais informações, o contato delas está aqui na tela, também no chat. Vocês podem ficar à vontade para contatá-las por e-mail, por LinkedIn, para tirar suas dúvidas e ver as possibilidades específicas de cada caso. Vitória, é mais fácil tirar a cidadania sendo empresário? Bom, então retornando, né, um pouco ali na parte das opções, dos caminhos, né? Não, o processo em si de naturalização é o mesmo, mas o investidor, se ele aplicar pela residência através de investimento, sim, ele consegue em um período mais curto, né? Então, esse período de 3 anos de residência permanente já começa a contar a partir do momento em que você se torna residente pelo investimento feito no Paraguai, né, através do Sistema Unificado de Abertura e Cierre de Empresas. Então, você mostra o seu investimento, o plano de negócios da empresa que está sendo aberta, né, no Paraguai, aplica para esse tipo específico de residência que já é inicialmente permanente. Então, acaba sendo um período mais curto aí para aplicar para naturalização. Maravilha. Um outro ponto que foi perguntado para a gente com uma certa frequência aqui no pré-webinar foi sobre o E2 e justamente a possibilidade de abrir uma filial nos Estados Unidos. Vocês poderiam comentar um pouquinho a respeito desse caso? Claro, então o E2 ele serve exatamente para isso. Ele permite você morar nos Estados Unidos, desenvolver e dirigir o seu negócio. Inclusive, se você tiver filial ou subsidiária em outros países. O requisito-chave mesmo é você deter da empresa americana mais 50% ou ter o controle operacional. E o negócio ele tem que ser real, ativo e assim, com um investimento substancial, de risco e a origem tem que ser também lícita. Perfeito. Uma pergunta agora para a Vitória. É, a pessoa, né, que decidir ir para o Paraguai, ela pode pedir a cidadania paraguaia assim que chegar no país ou precisa esperar o prazo do visto Mercosul? Bom, exatamente, né? Tem essa questão da diferença do que é a residência e do que é a cidadania, né? Que é adquirida através da naturalização. Então, se a intenção é morar no Paraguai através do acordo do Mercosul, realmente precisa aguardar um período mínimo de 5 anos, né? Então, você vai ficar como residente temporário nos primeiros 2 anos, fazer a gente chama de transformação para permanente indeterminado, e aí, a partir do momento em que você consegue o status permanente, conta 3 anos para frente para poder aplicar para naturalização. Então, para quem for para o Paraguai através do Mercosul e tem a intenção de adquirir a cidadania paraguaia, demora um tempinho, uns 5 anos, de fato. Por isso que eu acho que é bem importante conversar com o nosso time para a gente fazer essa estratégia É. imigratória tanto Paraguai quanto Estados Unidos. E também, assim, Estados Unidos, se a pessoa quer ir direto para os Estados Unidos, é uma sopa de letrinha o tipo, o tanto de tipo imigratório que a gente tem hoje em dia. Então, assim, se vocês têm alguma dúvida em relação a outros tipos imigratórios, conversa com a gente, pode mandar mensagem. Agora é dia 30 de julho, a gente vai ter o nosso webinar de expatriação, então é interessante também assistir para conhecer outros tipos migratórios mesmo. E qualquer dúvida, né, Vitória? Qualquer dúvida sobre a apresentação, sobre os pontos de Paraguai, pode conversar com a gente. É isso, pessoal. Agradeço a Júlia e a Vitória pela bela apresentação de hoje.
Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Os contatos, tanto da Júlia quanto da Vitória, estão no chat, também estão presentes na apresentação, que passa a ficar disponível nas redes sociais, no YouTube, a partir de amanhã. A Drummond Advisors segue disponível para conversar com todos vocês. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Júlia, Vitória, muito obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer a todos e todas que se Obrigada a inscreveram você. e acompanharam o webinar. Ficamos por aqui. Na próxima semana, mais conteúdos da Drummond Advisors para vocês, para seguir conectado e por dentro dos assuntos que nós abordaremos nos webinars e outros conteúdos relevantes. Sigam as nossas redes sociais, @Drummond Advisors. Um bom resto de tarde, um bom resto de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.